Olá! Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você pesquisou sobre logo imobiliária e não gostou de nada que viu. Eu tenho certeza que você foi lá e viu uma skyline, aqueles montes de prédios de cidadezinha, ou uma casa lá meio americana que não tem nada a ver com o Brasil. Primeiro, que a maioria das casas, dessas logos assim, colocar casa americana, não existe no Brasil. Então se você está colocando isso, você está enganando o seu cliente porque ele acha que vai comprar uma casa estilo americana. Segundo que esses skyline, 90% das cidades do país não tem prédio. Então, se você está colocando isso, não faz o menor sentido. É meio que está deixando mais seu cliente confuso. Então, se você quer sair de uma marca assim e deixar ela assim, você vai ter que mexer bastante no seu pensamento. Então, vou te explicar aqui como criar uma marca que vai funcionar para o seu negócio. Algumas coisas, alguns métodos e algumas facilidades que dá para você colocar na sua marca, que você quer que a sua marca seja diferente, você vai ter que ver esse vídeo até o final. Primeiro, se você não me segue nas redes sociais, você vai ver que vai ter um depoimento da Daniela, a dona dessa marca que eu vou mostrar nesse vídeo, que ela vai te explicar como que foi o processo, como que ela gostou disso. Então me segue nas redes sociais, que vai estar em todas as redes, vai estar até aqui no YouTube, tá? Então vai ter um vídeo aqui relacionado com ele, mas vai estar aqui no YouTube, onde a gente vai explicar como é que foi feita a marca. E também que eu criei outras marcas dela praticamente com o mesmo princípio. Primeiro, nesse quesito aqui, eu tenho que te falar que a gente criou desde o nome, tá? Por quê? Agora eu vou compartilhar a tela com você, porque começa pelo nosso principal problema. Logo para imobiliária. E o padrão é o que eu acabei de falar para você. O padrão é Skyline, Skyline é esse daqui, ó, tá? Esses predinhos aqui. Ou logo mais estilo americano, ó, tá vendo? Essas casas americanas que não tem no Brasil. Não adianta, não tem. Nosso estilo, nossa cultura é totalmente diferente. A construção é totalmente diferente. Então, a partir do momento que você coloca nesse estilo aqui, você meio que vai perder um pouco dos seus clientes, tá? Então, eu acho que acaba atrapalhando e joga, o principal que você tem que entender, o seu valor para baixo, não para cima. Porque marcas de alto padrão, elas meio que têm um simbolismo e não elas ficam refém ao que é o mercado ali. Então, por exemplo, até essa Imobilar aqui, tá vendo que tem uma casinha meio padrão americano, a gente nem tem chaminé. 90% do país, 95% do território do país é solzão o dia inteiro. Chaminé só você vai ver em Campo Jordão, Gramado, em cidades de serra. E olha lá, tá? Olha lá, porque eu já fui em casa em Campo Jordão que não tinha lareira. Então, é exatamente o que você tem que pensar. Como você quer vender? Você tem que analisar primeiro a sua cidade. Então, isso aqui é o logo padrão de imobiliária. Então, a gente vai sair desse padrãozão chato aqui, esse padrão feio que ninguém gosta, e vamos para o nosso Illustrator. Lembra que eu falei que a gente criou desde o nome? Por quê? O nome da Daniela é Daniela Defune. E ela ama, assim, ama os dois Fs do nome dela. E uma das coisas mais difíceis é palavras que tenham dois Fs. Concorda comigo? Que palavras que tenham dois Fs é praticamente impossível. Então, na construção da marca, quando a gente começou a conversar, ela falou: David, eu preciso de um nome que tenha dois Fs, porque não vai existir praticamente nome que tenha dois Fs assim, que seja um pouco requintado. E aí, logicamente, vamos pesquisar sobre, vamos entender como é que funciona o mercado, como é que vai funcionar a marca, como é que vai funcionar tudo. E surgiu a Refino. Quando a gente fala de uma coisa refinada, é que ela foi muito cuidadosamente cuidada, né? Muito tratada. Ela foi feita sob medida praticamente. Então, o nome escolhido foi Refino Imóveis. E não, por que não imobiliária? Porque ia ficar Refino Imobiliária, muito grande. Refino Imóveis. Dois nomes curtos, tá? Então, quando você está pensando no nome, quando você está pensando na sua empresa, pensa que ela não pode ser muito grande, porque imagina essa pessoa digitando no Google. Você tem que imaginar, a pessoa não está digitando no Google, está digitando na rede social, está digitando na inteligência artificial, ela tem que digitar isso de uma forma mais fácil. Logicamente, tá? Aqui a gente tem um problema que tem os dois Fs. Mas seguiu um padrão. Tá seguindo o padrão vindo da Daniela. A Daniela Defune, ela trabalha de uma maneira diferente. O atendimento premium, atendimento completamente diferente. E aí, outro ponto bem importante. Letra. Nesse caso, a gente está falando de uma empresa de alto padrão. Então, necessariamente, eu tenho que deixar em caixa alta. Por quê? Quando a gente
está levando autoridade para um certo segmento, nós somos referência no mercado, fazemos isso tudo completamente. Todo mundo contrata a gente por algum motivo, a gente é autoridade nesse assunto. Então, neste caso, que a gente está falando de imobiliária, acredito até que algumas coisas de advocacia e umas coisas que você precisa mostrar mais autoridade mesmo, você tem que colocar em caixa alta. Primeiro item que você tem que entender, caixa alta serve para mostrar autoridade, tá? Então, primeira coisa, colocamos o nome dela. Por que eu coloquei já em caixa alta? Porque se eu colocar em caixa baixa, tá vendo que toda autoridade de um mercado que é extremamente disputado, extremamente chato, perderia. Iria assim para o água abaixo só de a gente colocar em caixa baixa, porque a gente está falando de um público de alto padrão. Casas e apartamentos no Mato Grosso que custa mais de R$1 milhão. Se em São Paulo 1 milhão já é muito, no Mato Grosso é absurdamente mais, entendeu? É um padrão muito alto, assim, uma qualidade de vida, você sabe que é completamente diferente. Eu falo isso porque às vezes a gente fica muito preso no padrão alto de São Paulo. E cada cidade, você tem que calcular exatamente isso, tá? O que é alto padrão na sua cidade? A pessoa, às vezes, ter uma casa em condomínio já é um alto padrão, porque às vezes não tem prédio, concorda? Às vezes não vai ter. Às vezes uma loja, alguma coisa, a pessoa é dono de uma loja de carros e na cidade todo mundo compra só o carro dela porque ela é a única loja. Isso diferencia, tá entendendo? Então, o que é classe alta em São Paulo não é classe alta na maioria, 99% das cidades do país. Então, calcula sempre isso, vê conforme a sua visão, a sua cidade. Nunca calcula com outros locais. Vai pelo seu. Outro ponto importante. Quer ver a diferença que vai dar só de mudar um pouco a letra? Ó, tá vendo que essa daqui já é mais grossa que essa daqui, tá? Mas essa letra aqui, se eu deixar ela muito grossa, ela vai ficar muito pesada para uma letra, para um item de alto padrão. Se eu estivesse vendendo para o público que é muito Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tá? O maior público dela, se fosse Minha Casa e Minha Vida, um público que classe média baixa, alguma coisa assim, mais blocão, mais forte, mais bold, né? Funcionaria. Mas o caso dela é muito segmentado, é muito alto padrão. Então a gente tem que deixar a linha mais fina possível, mas tem que ser legível. Então como que a gente faz esse equilíbrio? A gente deixa refino muito maior, quase 3 vezes mais o tamanho de imóveis, tá? Quase 3 vezes, é 2, alguma coisa ali, quase 3 vezes o tamanho de imóveis. Por quê? Porque daí no imóveis eu consigo colocar um pouco mais estruturado, mais pesado. Deixo toda a estrutura ali no imóveis, porque a gente está meio que criando uma história no ícone. Então a gente está falando que é mais refinado, que é autoridade no assunto, que a gente tem uma estrutura por trás. Lembra da Daniela? Ela tem mais de 30 anos de mercado. Então ela já entende todos os processos possíveis de imóveis. Então ela já sabe como é que funciona. Então a gente trouxe tudo isso para a marca, essa estrutura. E aí que a gente tem que deixar isso mais pesado, mais sério, mais forte. Que daí a gente coloca no ícone. O ícone é sempre uma estrutura que a gente tem que deixar meio que subliminar. Aqui, nesse caso, é como se fosse uma janela para cima. Então a gente coloca essa sombra aqui meio que indicando sempre para cima, para indicando o futuro, para você crescer. Porque praticamente todos os imóveis, né, que a gente está aqui imaginando, são para pessoas melhorar de vida. Quando ela compra um imóvel, é para ela melhorar de vida. Então, de uma certa forma, a gente está indicando para ela que se ela comprar carro refino, ela vai melhorar de vida. Tá vendo que eu não estou gritando? Lembra do público? Mais alto, que tem mais nível graduado, né, tem mais escolaridade, já entende algumas percepções sem a gente precisar gritar. Isso faz com que as pessoas gostem sem saber por que estão gostando. Aquelas coisas, nossa, mas por que eu gosto da marca? Por que eu vejo tanto diferente? Nesse caso, eu não indico muito usar vermelho, porque sempre que envolve investimento, lembra que a gente está falando de seta para cima? É sempre indicado você evitar o vermelho, porque o vermelho sempre, quando a gente está falando de investimento, é risco. Então, ou prejuízo, né? Então a gente está falando. Nesse caso é porque a Daniela sempre gostou muito de vermelho, esse tom mais bordeaux, esse tom mais fechado. Então a gente continuou colocando, mais explicando para ela que ela teria que usar praticamente a marca branca. Então você vai ver que tem nas aplicações, a marca quase que fica branca na sua totalidade ali, mas deixa esse peso. Então todo é como se fosse uma caixa, lembra que a gente está falando?
As casas hoje no Brasil são mais quadradonas praticamente, né? O padrão da classe média mudou um pouquinho. Antes aquela casa bonitona, que tinha os telhados até cinzas, né? Agora já não. Agora é um padrão mais quadradão, então a gente deixou meio que ela conversando com o público ideal, tá entendendo? Para que quando ela chegasse para vender ou oferecer um serviço, a gente conseguisse chegar mais fácil neles. Mas vamos lá, vou mostrar para você como é que ficou a apresentação, porque tem algumas coisas que você vai entender que, poxa, agora tá tendo todo sentido. Primeiro, que ela tem uma missão, que as casas que ela vende, as pessoas sentem-se em casa. Como isso? Ela que as pessoas se sentem bem conversando com ela. Praticamente quando conversa com ela, ela se sente muito bem, ela se sente agradável, sente que ela foi bem atendida. Então, quando ela entra, ter essa experiência de se sentir em casa. Entendeu isso? Então, esse aqui, por exemplo, às vezes não vai ter o escritório, aquela fachada gigantesca, mas vai ter um escritório só dela, vai ter um local só dela para ela atender. E aí, a construção da marca, que eu sempre coloco nessas apresentações, justamente para você ver que não foi tirado do nariz a minha informação. Eu tirei de pontos que a gente teve numa conversa de briefing. Vamos lá. Primeiro, o R de refino, que você está vendo, né? O R é o mais claro possível. O crescimento pessoal e profissional, então a gente está falando de casa, de, às vezes, escritório. A seleção de imóveis exclusivos. Lembra quando a gente tem aquele radar que ele fica olhando para os lados, fazendo isso? Então, é como se colocasse isso meio que algumas mensagens que o cliente vai entendendo. E quando a gente olha toda negativa, sabe quando você olha uma planta da casa ou do apartamento para ver como é que vai ficar os móveis ou a metragem, quando você vai comprar na planta, como é tudo certinho? Exatamente visto de cima. Então, ela consegue abranger o máximo de coisas possíveis dentro de uma marca que não é referência diretamente à casa, mas tem casa. É essa conversa que a gente está tendo. Porque quando a gente fala com um público mais alto, ele não precisa gritar. A gente não precisa ficar o tempo todo falando com ele, gritando. E aí as cores a gente deixa um pouco mais sofisticada. Então a gente coloca um vinho bem escuro, a gente tem o Bordeaux, a gente já tem até um vermelho aqui mais chapado, aqui pode falar mais forte, mas também tem o preto, tem o cinza, tem o branco. Então a gente tem que ter aquele equilíbrio, sempre a marca ficando equilibrada o tempo todo. E aí, a aplicação. Lembra que eu falei para você que às vezes a marca vai ser aplicada praticamente branco? É por causa disso, ó. Essa primeira aqui tá bem... Você consegue visualizar bem, porque ela fica bem fácil de a gente olhar, que dá para aplicar de diversas formas, de uma forma que não fique gritante, não fique apelativo e fique refinado. Lembra? Então, uma bandeirola. Aqui é uma coisa que eu falo para meus clientes que na Europa se faz muito isso e aqui no Brasil não faz. De deixar, quando a pessoa vai visitar uma casa, um apartamento aqui, deixar isso na porta. Se você deixar isso na porta aqui, vai ser 90% diferente. Ah, mas isso aqui pode ser preso com alguma coisa, pode ser grudado na porta de vidro, no local de vidro, alguma coisa assim, que dá aquele charme, tá entendendo? Você não tá gritando nada, você tá mostrando para ela que a sua marca tá ali e acabou. Você não tá fazendo mais nada. Outro detalhe, essa aqui, a Daniela Fune, ela é o crachá. Eu não sei você, mas nas visitas que eu vou, eu sempre esqueço o nome de todos os corretores. Eu não lembro. Na meio da visita eu já não tô mais lembrando. Então é uma forma de ela continuar. E aí a papelaria, que eu falei, ó, se a gente tá falando, 90% da marca praticamente não é aplicada em branco. Então a gente tem os fundos vermelhos, os fundos bordôs, mas sempre aplicado em branco. E aí, mostrando como é que ficaria em publicação, como é que ficaria num outdoor que futuramente ela vai colocar, com certeza, mas só para você saber. E a publicação também, como que a gente consegue colocar todas as artes, como é que não a gente não tá gritando informação, a gente tá fazendo que a pessoa tenha uma experiência para que ela se sinta em casa. E isso é um detalhe bem legal. Por exemplo, a gente conversou de como que ela poderia dar brinde que fosse bonito e charmoso. Então, é um pouco da marca dela, tá vendo? Ó? É como se fosse uma casa, se a gente tivesse uma embalagem, como em formato de casa, uma embalagem, a única coisa que vai fazer diferente é uma caixa diferente, com uma ponta ali, e dentro ter vários outros itens, como por exemplo uma eco bag, ter uma coisa que as pessoas possam sair para o mercado, uma coisa que geralmente se fala, aqui perto tem uma lavanderia, aqui perto tem uma padaria, a pessoa pode ir com o material. E como muitos dos clientes dela jogam tênis, jogam golfe, jogam esportes que não necessariamente são correria, a gente pode colocar aqui uma squeeze, por exemplo, bem feita, bem refinada, daria muito certo. Outro detalhe também é que boné, logicamente, para atender, para receber as pessoas, para dar de brinde, e a caneca. Então a gente tem alguns brindes que ela possa usar, mas também pode dar, entendeu? Junto com a primeira impressão que fica com ela. E aí a chave, que é um dos achados que a gente colocou aqui,
porque a chave é uma forma de você, a pessoa não vai trocar aquilo lá imediatamente, então ela vai ficar lembrando da sua compra, da experiência, automaticamente. Ah, esse aqui é um Corino, alguma coisa? Não importa, o importante é que ela entenda que você sempre esteve junto com ela. Então, quando a gente cria para imobiliária, não pode ser aquela coisa de, ah, só estou entregando imóvel. Não, na verdade, tem que deixar um pouco mais funcional para que ela entenda exatamente todo o processo que ela está passando. E fique mais fácil ela comprar de você e ter mais confiança. E essa foi a marca Refino, uma marca de imobiliária que talvez você nunca tenha visto por aí. Ela está começando a trabalhar agora, tá? Faz os últimos 6 meses que está nesse trabalho, tá jogando assim. Eu vou trazer outras imobiliárias aqui para você também ver, que daí vai ter azul, vai ter amarelo, vai ter outras coisas aqui para você olhar. Tem até de corretor de imóveis, eu vou trazer aqui para vocês. Mas essa foi uma das marcas. Se você quer uma marca como essa, ó, tem um link aqui, tem um QR Code aqui, um link aqui abaixo para você, para a gente poder construir sua marca, fazer ela desde o começo. Se você precisar do nome também, ó, tô aqui à disposição para te ajudar com a relação ao nome e mostrar como que às vezes você mudando um pouquinho de olhar ali, você já consegue fazer com que sua marca seja mais forte, tá? Esquece aquelas casinhas americanas, esquece aqueles prédios, foca em ser diferente, porque o mercado tá muito cheio de gente normal. Vamos ser um pouquinho diferente para você ganhar mercado não só agora, mas no futuro também, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você não me segue nas redes sociais, todas as redes sociais é David Bargon. Se tem uma dúvida de alguma coisa, deixa um comentário aqui que eu vou te responder no comentário, bem tranquilo pra gente ir conversando, tá bom? Eu fico por aqui, te vejo na próxima. Tchau, tchau!